Jungle. Olá, crianças, tudo bem? Ano passado, nós vimos que uma das formas de crescer na vida cristã é testemunhar do amor de Deus. E hoje nós vamos relembrar esse culto tão especial, onde nós aprendemos de que formas nós podemos testemunhar do amor de Deus. Estão preparados? Não se esqueçam que vocês podem participar do nosso especial de férias, mandando um vídeo, cantando uma música, recitando um versículo, tocando algum instrumento, fazendo algum sinal em Libras que nós aprendemos ano passado. Mande o seu vídeo e participe conosco. E aí galera do RP Kids, tudo bem? Aqui quem fala é o Davi e eu venho trazer o desafio da semana e o tema do cutinho. O tema do cutinho é testemunhar do amor de Deus e o desafio da semana tem a ver com o desafio da semana passada. Vocês fizeram um panfleto de divulgação da nossa igreja e agora vocês têm que entregar ele para alguma pessoa para assistir nossos cultos online. Tchau! Quero que brilhes em mim, para que o mundo possa ver que o teu amor é sempre fiel, que o teu amor é real. Oh, 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 eu vou brilhar, oh, 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 com teu amor, e assim o mundo saberá que o teu amor é grande. Quero que brilhes em mim, que os meus amigos possam ver que como tu não há outro igual, que o teu amor é real. Toda a minha vida é para ti, eu vou seguir-te até ao fim. Quero ser uma luz que brilha em todo mundo. Oh, 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 eu vou brilhar, oh, 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 com teu amor, e assim o mundo saberá que teu amor é grande. Oh, 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 eu vou brilhar, oh, 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 com teu amor, e assim o mundo saberá que teu amor é grande. Olá, galerinha RP Kids, tudo bem com vocês? Espero que sim! Agora chegou a hora da nossa história. Hoje vocês irão aprender como devem testemunhar do amor de Deus. Vocês alguma vez já receberam uma missão?
Mas o que é uma missão? Missão é uma tarefa especial que alguém recebe. E vocês sabiam que o Senhor, Ele nos deixou uma missão muito especial. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Crianças, após Jesus ter sido morto e crucificado, algo incrível aconteceu. Certa vez, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé saíram para comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Naquela época, as pessoas tinham o costume de ungir e perfumar o corpo daquelas pessoas que haviam morrido. Então, num domingo bem cedinho, as 3 foram até o sepulcro de Jesus. E no caminho, elas estavam conversando e começaram a se questionar, começaram a se perguntar: como nós faremos para tirar aquela pedra grande que está fechando o sepulcro? Ela é muito pesada, como nós vamos fazer isso? Então, crianças, quando elas chegaram lá, que elas viram o sepulcro estava aberto. A pedra não estava mais fechando o sepulcro. O que será que havia acontecido? Então, elas foram e entraram nesse sepulcro. Quando elas entraram, elas se depararam com um homem, um jovem que estava com vestes brancas, e elas ficaram assustadas, elas ficaram com muito medo. Quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui? Cadê Jesus? E aquele homem disse para elas: não tenhas medo. Vocês estão procurando o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou! Assim como ele havia prometido para os seus discípulos, ele voltou a viver. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Pecado é tudo aquilo que eu falo, é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu faço. Todos nós somos pecadores. A Bíblia, ela nos diz isso, lá em Eclesiastes 7:20, que diz assim: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos pecadores, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele enviou o seu único Filho para morrer em uma cruz pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos vida. Mas, crianças, Ele não está morto. No 3º dia, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Mas aquelas mulheres, elas não estavam acreditando nisso. Elas não creram nisso. E aquele homem, aquele jovem que estava com vestes brancas, falou para elas: agora vocês devem falar para as outras pessoas sobre isso. Mas elas não fizeram isso. Elas ficaram com muito medo. Assim como essas mulheres, alguma vez vocês já sentiram medo de falar sobre quem Jesus é? Ou alguma vez algum amiguinho perguntou: onde você vai todos os domingos? E você mentiu para ele? Ou algum amiguinho já perguntou qual é a sua religião? E você disse que não tinha? Crianças, às vezes nós podemos sentir vergonha de falar de Jesus. Mas a Bíblia nos diz, lá em Romanos 1,16, o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Crianças, se vocês já aceitaram Jesus como seu Salvador, vocês não devem ter vergonha. Deus quer que vocês falem do amor dele. Deus quer que vocês tenham coragem de falar sobre quem é Jesus. Diferente dessas mulheres que ficaram com medo e fugiram e não falaram nada.
para ninguém. Então Jesus resolveu aparecer para Maria Madalena. Ela acreditou que Jesus havia ressuscitado e ela saiu para contar para aqueles que haviam estado com Jesus. Mas eles não acreditaram. Então, ele aparece para 2 discípulos e esses discípulos também não acreditaram nele. Então, ele resolve aparecer para os seus 11 discípulos. E sabe o que ele faz? Ele repreende os seus discípulos, porque eles haviam sido duros de coração e não haviam acreditado que ele havia ressuscitado. Alguma vez pode acontecer também de você falar para os seus amiguinhos que você vai para a igreja todos os domingos, que você vai todos os domingos adorar ao Senhor. E eles dirão que isso é besteira, que isso é perca de tempo. Ou também vocês poderão falar do amor de Jesus, daquilo que ele fez por nós na cruz. E eles dirão que isso é mentira, que Jesus nunca existiu. Mas crianças, não sintam medo, não fiquem envergonhadas de falar do amor do nosso Senhor. Tenham coragem de falar sobre quem Jesus é. Assim como a Bíblia nos fala que nós não devemos nos envergonhar. E quando for difícil de falar do amor de Deus, quando vocês sentirem medo, lembre-se de orar. Lembre-se de pedir ajuda para o nosso Senhor, para testemunhar sobre o amor de Deus. E não sejam como os discípulos que duvidaram. Crianças, quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, eles estavam comendo. E após tê-los repreendido e depois de ter falado que eles haviam sido duros de coração, o Senhor deu uma missão para eles. Sabe qual era essa missão? O Senhor disse que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Essa foi a missão que o Senhor deu para os discípulos, de levar o Evangelho a toda criatura. Mas crianças, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa missão, ela não só fica para os discípulos, não. Essa missão, ela se aplica a mim e a você também. Essa é a nossa missão. Nós também devemos falar do amor de Deus para as pessoas. Nós não devemos nos envergonhar. Pelo contrário, nós devemos ter coragem de falar sobre quem Jesus é para as pessoas. E se durante essa semana você tiver a oportunidade, você encontrar com alguém que ainda não conhece sobre o amor de Deus, que ainda não conhece a palavra do Senhor, que você também possa falar, que você possa testemunhar sobre esse tão grande amor. Mas, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus quer que você faça isso hoje mesmo. Não deixe para depois. A Bíblia nos diz, lá em João 3,16, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele nos amou tanto, mas tanto, tanto, que Ele enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele não merecia nada disso, mas Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você um dia possamos ir morar lá na glória, lá no lar celestial que o Senhor preparou para nós. Mas, crianças, Ele morreu, mas Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E hoje Ele está vivo. Então, não deixem para depois
Chame agora Jesus para morar em seu coração. Ore, se arrependa dos seus pecados e fale: Senhor Jesus, venha morar em meu coração. Foi por você, foi por mim, foi por nós que Ele morreu. E não deixem de testemunhar, de falar do amor de Deus para que mais pessoas venham conhecer sobre o nosso Salvador. Kids, tudo bem com vocês? Hoje eu queria te perguntar uma coisa. Você já recebeu uma missão? Uma missão é uma tarefa muito importante e o próprio Deus já nos deu uma missão que está na Bíblia. Se você ainda não sabe abrir a Bíblia, peça ajuda para seu papai ou para sua mamãe ou para o responsável. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo é o 15, que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse versículo diz que precisamos pregar o Evangelho, falar do Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Se você ainda não crê em Jesus, Deus quer que você entenda que o amor dele é para todos. E se você já crê em Jesus, Deus quer que você testemunhe do amor dele. Vamos falar mais uma vez o versículo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então Deus quer que falemos do Evangelho para todas as pessoas. E é isso. Tchau, gente! Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o sinal de missões. É muito fácil. Mão aberta, só que a gente vai colocar a mão para baixo. E aí você vai prender o dedão com o dedinho, ó, para baixo. Essa aqui é a letra M. Letra M, tá vendo como é fácil? De novo, ó. Prende o dedão com o dedinho e abaixa. Missões, você vai fazer esse movimento aqui, ó, vou mostrar para você de perto. Você vai fazer esse movimento aqui na região do coração, ó. Missões, esse é o sinal em libras de missões, tá bom? Tá treinando aí? Tá filmando para mandar pra gente ver? Tô curiosa? Tchau, tchau! Hoje, nós encerramos o nosso segundo bloco, a sustentação da vida cristã. Nesse bloco, nós aprendemos que podemos sempre contar com a ajuda de um grande amigo, o Espírito Santo. Vamos ver de que forma o Espírito Santo pode nos ajudar? O Espírito Santo é sempre comigo. O Espírito Santo me ajuda a lembrar de Deus e a não pecar. O Espírito Santo ajuda a nós ficarmos alegres. O Espírito Santo nos ajuda a não reclamar e a ficar feliz. O Espírito Santo mora no nosso coração e nos ajuda a lembrar de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a não pecarmos e ficarmos mais perto de Deus. O Espírito Santo nos ajuda quando a gente está fraco e nos conforta. O Espírito Santo me ajuda a falar de Deus às outras pessoas.
Meninas, o que o Espírito Santo ajuda vocês? Ajuda nas dificuldades da família. Ajuda a gente a lembrar de orar. E ajuda pra gente não pecar. Ajuda pra gente não pecar. Muito bem. O Espírito Santo me ajuda a dizer não pro pecado. Nós também aprendemos que devemos dizer não ao pecado, que devemos resistir e ser fortes quando formos tentados a fazer algo que não agrada a Deus. Ana, o que você tem aí? Pecados da Ana. O que você vai fazer com esse pecado aí? Aí. Amassa bem, isso. E aonde que você vai jogar isso agora? No lixo. Então vai lá. Tchau. Vimos como é importante fazer parte de uma igreja e que devemos ser gratos pela igreja que nós temos. Vocês foram desafiados a fazer um panfleto, um cartão de divulgação da nossa igreja. Nós decoramos alguns versículos. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hebreus 2:18. Porque tem vista, porque ele mesmo sofreu quando foi tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que são tentados. Hebreus 2:18. Salmos 122:1. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122:1. E no culto de hoje, Marcos 16:15. Fomos desafiados a entregar o nosso panfleto para alguém que conhecemos e falar sobre a nossa igreja, convidar pessoas para conhecerem a nossa igreja. E essa é a última lição deste bloco. Mas calma, semana que vem nós começamos o terceiro e último bloco desse trimestre. No terceiro bloco, nós vamos aprender sobre o fruto do Espírito na vida cristã. Fruto do Espírito? O que é isso? O fruto do Espírito são 9 coisas, 9 qualidades que você precisa ter para praticar esse fruto. E semana que vem nós vamos começar a descobrir quais são essas qualidades, o que ainda está faltando na nossa vida cristã. Esperamos vocês na semana que vem para continuarmos aprendendo juntos. Oi, gente! Vocês lembram o que vocês aprenderam hoje? Hoje vocês aprenderam sobre testemunhar do amor de Deus, né? Então, agora a gente vai pedir ajuda pro Papai do Céu para testemunhar do amor dele. Então, eu vou pedir pro Luca para orar pra gente. Papai do Céu, eu preciso que você é uma pessoa